Vampiros que sugam sangue durante a noite, criaturas gigantescas escondidas nas florestas, monstros marinhos capazes de destruir navios inteiros. Durante milhares de anos, a humanidade criou histórias para explicar aquilo que não entendia. Mas o mais assustador é que muitas das lendas mais famosas do mundo nasceram de acontecimentos reais, doenças misteriosas e fenômenos naturais, e até erros da própria mente humana. Então a pergunta é: o que existe de verdade por trás dessas histórias? E por que algumas delas sobreviveram por séculos, atravessando gerações inteiras? Hoje, no Ciência Sem Jaleco, você vai descobrir as origens dessas lendas mais famosas da humanidade e entender como ciência, medo e imaginação criaram algum dos maiores mitos da história. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo, e se você curtiu o tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha com um amigo e se inscreva no canal. A gente te espera até o final do vídeo. Quando pensamos em vampiros, quase todo mundo lembra de Drácula, o personagem criado em 1897 por Bram Stoker. Mas a lenda do vampiro é muito mais antiga. Relatos de mortos que voltaram para atacar vivos existem desde a Idade Média, principalmente no leste europeu, regiões como Romênia, Sérvia e Hungria. Naquela época, epidemias devastavam vilarejos inteiros. E como ninguém entendia microbiologia, as pessoas buscavam explicações sobrenaturais. Quando túmulos eram abertos, muitos corpos pareciam vivos. Hoje a ciência explica isso. Durante a decomposição, a pele retrai, unhas e cabelos parecem crescer, gases internos incham o corpo, sangue pode sair pela boca. Para uma pessoa medieval, isso parecia um cadáver se alimentando. E existe outro detalhe extremamente importante. Alguns historiadores acreditam que a porfiria ajuda a fortalecer a lenda. A doença pode causar sensibilidade extrema ao sol, pele lesionada, retração da gengiva e aparência assustadora. Isso criou a imagem clássica do ser que evita a luz solar, ou seja, o vampiro provavelmente nasceu da mistura entre doença, medo e desconhecimento científico. A lenda do lobisomem existe há mais de 2000 anos. Na Grécia Antiga já existiram histórias sobre homens se transformando em animais. Mas foi durante a Idade Média que o medo explodiu. Entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas foram acusadas de serem lobisomens na Europa. Algumas chegaram a ser executadas. E a possível explicação científica foi que uma das hipóteses envolve uma condição chamada hipertricose, conhecida popularmente como síndrome do lobisomem. Essa condição ela causa crescimento excessivo de pelos em todo o corpo. E na época era visto como algo demoníaco. Mas existe uma explicação psicológica. Existe um transtorno raro chamado licantropia clínica. Nele, a pessoa acredita que está se transformando em um animal. E sim, isso realmente existe. Casos foram registrados ao longo da história. Ou seja, a lenda mistura doenças raras, transtornos mentais, medo coletivo e superstição religiosa. Poucas criaturas aparecem em tantas culturas diferentes quanto os dragões. Eles existem em mitologia chinesa, europeia, mesopotâmica e indígena. Mas como civilizações separadas, imaginaram criaturas tão parecidas. Muitos cientistas acreditam que povos antigos encontravam fósseis gigantescos sem saber o que eram. Imagine encontrar crânios enormes, ossos gigantes e dentes gigantescos, sem conhecer paleontologia. A conclusão natural era imaginar um monstro. Na China antiga, fósseis eram chamados de ossos de dragão. Muitos, inclusive, eram triturados para uso medicinal. Alguns pesquisadores acreditam que isso surgiu da associação com vulcões, explosões naturais e gases inflamáveis. A própria aparência reptiliana pode ter vindo da observação de crocodilos e serpentes gigantes. Relatos de fantasmas existem praticamente desde o início da humanidade. Mas a ciência moderna descobriu algo bem curioso. O cérebro humano ele pode criar sensações extremamente convincentes. Uma das principais explicações envolve a paralisia do sono.
Durante esse fenômeno, a pessoa acorda parcialmente, ela não consegue se mover, pode ver vultos e sente presenças. Muitas culturas interpretam isso como demônios, espíritos e entidades sobrenaturais. Pesquisadores descobriram que sons de baixa frequência podem causar ansiedade, sensação de presença, arrepios e medo intenso. Ambientes antigos ou abandonados podem gerar esse tipo de vibração naturalmente. Ou seja, muitos locais assombrados podem ter explicações físicas reais. Marinheiros antigos relatavam criaturas gigantescas emergindo das profundezas, o Kraken. Durante séculos, isso parecia apenas imaginação, até que cientistas descobriram algo assustador. Lulas gigantes realmente existem. A lula gigante pode ultrapassar 13 metros. Imagina encontrar algo assim no oceano, à noite, em navios antigos. As sereias aparecem em praticamente todas as culturas marítimas, mas existe uma explicação provável. Marinheiros passavam meses isolados, desidratados, cansados e sob efeito de estresse extremo. Nessas condições, animais como peixe-boi, dugongos e focas poderiam parecer figuras humanas muito distante, principalmente em neblina ou baixa luz. Criaturas gigantes, peludas, continuam sendo relatadas até hoje. Pé grande, Yeti, mas nunca houve comprovação científica. Pesquisas indicam que muitas pegadas e avistamentos podem ter sido ursos andando sobre patas traseiras, distorções da neve, erros de percepção. O ser humano tende a completar informações incompletas, especialmente em situações de medo. As lendas continuam vivas porque mexem diretamente com o medo, a curiosidade, sobrevivência e imaginação. Antes da ciência moderna, mitos eram uma forma de explicar o desconhecido. E mesmo hoje, nosso cérebro ainda gosta de mistérios. As maiores lendas da humanidade mostram que o medo e a imaginação sempre caminharam lado a lado com a ciência. Muitas dessas histórias nasceram de doenças, fenômenos naturais e tentativas humanas de entender um mundo que parecia assustador e inexplicável. E talvez seja justamente isso que torna essas lendas tão fascinantes até hoje. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos como o desconhecido sempre fez parte da nossa história. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a crescer o Ciências Sem Jaleco. E lembre-se, aqui no Ciências Sem Jaleco, a gente explica tudo, sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!